a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês, amém? Quantos estão aqui felizes com Jesus? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, digam amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Livro de 2 Samuel, nós vamos ler o capítulo 23, somente o versículo 11 e o versículo 12. E eu creio que mais uma vez o Espírito Santo de Deus, ele vai falar conosco aqui. Aleluias. Todos que encontraram aí, digam graças a Deus. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Se alguém não achou, pode acompanhar na tela aí. Você que não trouxe a Bíblia também, acompanha na tela. Está escrito assim: e depois dele, Samá, filho de Agé, o Herarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, Samá, pois, se pôs de pé no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém, irmãos? Que todos digam graças a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluias. Coloque a sua mão direita sobre a altura de seu coração por um instante, toda a igreja. Por um minuto, feche os seus olhos aí na presença de Deus por mais um instante. Com seus olhos fechados, mão direita sobre a altura do seu coração, comece a pedir a Deus agora que Ele venha preparar você nesta noite para receber esta palavra. Comece a pedir a Deus que Ele venha estar usando a boca do pregador, que Ele venha estar usando a vida do mensageiro, para que não seja o homem a estar falando absolutamente nada nesta noite de hoje, mas que venha ser o Espírito Santo de Deus a estar usando a boca do homem e a estar falando não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir para sairmos daqui hoje com a nossa vida transformada, com a nossa vida cheia da presença de Deus. Toda a igreja com seus olhos fechados, fale com Deus em nome de Jesus. Meu querido Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus amado, mais uma vez, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença. Nesta hora eu venho colocar a minha vida inteiramente à disposição do Senhor. Peço que pela Tua misericórdia e graça o Senhor tome a minha vida em Tuas mãos. Coloque a Tua palavra na minha boca, a Tua unção nos meus lábios e fala com a Tua igreja, Senhor. Prepara o coração de cada um que aqui está nesta noite para receber esta palavra. Meu Deus, que o Senhor venha estar falando de uma maneira clara e objetiva a cada um de nós, porque eu sei que se o Senhor falar, vidas serão transformadas aqui hoje. Se o Senhor falar, meu Deus, eu sei que pessoas vão ser curadas, vão ser libertas. Se o Senhor falar, vidas vão se render aos Teus pés nesta noite. Então fala, Senhor. Nós queremos Te ouvir nesta noite, meu Pai. Que a Tua palavra venha ser liberada com poder e autoridade, e que a Tua palavra vá e se cumpra no objetivo pelo qual ela será mandada, em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, igreja? Quantos acreditam que esta que nós lemos é a palavra do Senhor? Levante a mão bem alto aí, digam glória a Deus, digam aleluias, aplaudam bem forte aí, exaltando e glorificando o nome de Jesus. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Irmãos, mais uma vez é com grande alegria, com muita fé, que nós estamos nesta noite de domingo, domingo da dupla honra, reunidos aqui na presença do nosso Deus. Primeiramente para adorar, para bendizer, para glorificar o nome dEle, que segundo a palavra é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nós estamos aqui também nesta noite como igreja para ouvirmos aquilo que verdadeiramente o Espírito Santo ele tem para falar com cada um de nós.
E eu creio de todo o meu coração que Ele tem algo de muito especial para falar comigo e com você nessa noite. Esta palavra que nós acabamos de ler no livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11 e versículo 12, é uma palavra que eu gosto muito. É uma palavra que tem tudo a ver com o nosso propósito deste mês de fevereiro. Em todos os cultos eu tenho falado aqui que esse propósito da dupla honra é para todo aquele que verdadeiramente se posicionar diante de Deus. Eu tenho falado aqui que cada pessoa que se posicionar diante do Senhor, ainda nesse mês vão estar vivendo dupla honra. E esta palavra ela tem tudo a ver com isso, porque ela está falando exatamente de posicionamento. O texto que nós acabamos de ler, ele fala de homens que viveram nos dias de Davi. E esses homens, eles eram chamados de valentes de Davi. Se você ler todo o contexto do capítulo 23 de 2 Samuel, você vai ver que o escritor, ele faz citação de vários homens que se posicionaram diante do Senhor e que viveram algo extraordinário e sobrenatural diante da presença de Deus. Quando nós chegamos no versículo 11 e no versículo 12, a Bíblia está destacando a respeito de um homem chamado Samar. Nesses dias, alguns homens, eles reservaram para si um terreno, um campo. E a Bíblia diz que nesse campo eles fizeram uma plantação de lentilhas. E eles colocaram naquela plantação que eles fizeram uma expectativa. E naqueles dias isso era comum. O que não era comum talvez era exatamente a plantação de lentilhas, porque era a primeira vez que eles estavam fazendo essa plantação, pelo menos esses homens aqui. Só que o que eles estavam fazendo estava funcionando, estava dando certo. E ali eles estavam colocando uma expectativa deles estarem sobrevivendo, tirando o seu sustento sem depender de ninguém. Então, naquele campo de lentilhas, por um período de tempo, algumas pessoas dedicaram os seus dias, dedicaram os seus esforços, e aquilo deixou de ser apenas uma plantação ou um ofício e passou a ser o sonho daquelas pessoas. Para muitos, aquele campo de lentilhas não tinha nenhum valor. Talvez para quem estava de fora, achava que era algo insignificante, que era algo que não iria trazer para aquele povo benefício nenhum. Talvez para muitos era um trabalho em vão, era uma perca de tempo cuidar daquele campo de lentilhas. Sabe, enquanto eu estava observando esta palavra e o Espírito Santo estava trazendo isso ao meu coração, eu comecei a pensar e a imaginar, nos dias de hoje, quantas pessoas às vezes desvalorizam aquilo que nós temos, quantas pessoas às vezes olham para aquilo que nós estamos fazendo e não vê valor nenhum, e talvez desprezam, talvez menosprezam. Quantas pessoas olham para o que você tem e talvez olham até mesmo para os seus sonhos e não dão valor nenhum para esses sonhos. Desprezam os seus sonhos, desprezam o que você tem, desprezam o que você faz. E o Espírito Santo, ele começou a dizer para mim que nós não podemos ficar dependendo de pessoas para valorizar aquilo que nós temos ou aquilo que nós estamos fazendo. Às vezes nós dependemos muito de alguém dar valor naquilo que é nosso.
Nós ficamos esperando alguém chegar e elogiar e valorizar aquilo que nós estamos fazendo. E às vezes, quando isso não acontece, nós passamos a desprezar o que fazemos ou o que temos. E o Espírito Santo, ele falava comigo que nós não podemos viver na dependência de pessoas valorizar o que é nosso. Nós não podemos viver na dependência de pessoas colocar valor naquilo que nós estamos fazendo. Quem tem que valorizar o que você tem e o que você faz é você. As pessoas podem olhar e desprezar o que você está fazendo, o que está na sua mão, o sonho que você tem, mas você tem que olhar para o seu sonho, tem que olhar para o que você tem que olhar para o que você faz e tem que dizer: isso aqui foi o Senhor que me deu, isso aqui é meu, isso aqui eu vou valorizar, isso aqui ninguém vai arrancar de mim. Aleluia! O povo de Deus está precisando recuperar o valor das coisas que Deus tem colocado nas mãos deles. Hoje nós vemos que muitas pessoas têm abrido mão ou têm desistido com muita facilidade daquilo que está fazendo ou daquilo que elas têm. Muitas pessoas estão desprezando os seus campos de lentilhas porque talvez alguém não está valorizando, alguém não está elogiando. Quantas pessoas estão desprezando o seu ministério, o seu chamado, estão desprezando aquilo que eles exercem dentro da igreja. Ah, mas eu estou dentro da igreja há tanto tempo e eu sou apenas um obreiro. Ah, mas eu sirvo a Deus há tanto tempo e a única coisa que eu faço é ficar na porta recebendo os irmãos. Ei, é algo que Deus colocou nas suas mãos, é algo que Deus te deu e você tem que aprender a valorizar isso. Talvez para muitas pessoas não tem valor nenhum, mas para você tem que ter valor, porque foi Deus quem colocou na sua mão. Talvez muita gente olha para você, talvez para aquilo que você faz, e diz para você assim: muda de profissão, muda de emprego, sai de onde você está. E às vezes você começa a desprezar a sua profissão, começa a desprezar o que você faz, começa a desprezar o seu diploma, o seu estudo, e começa a dizer: fulano tem razão, eu tenho que mudar o meu foco, eu tenho que fazer outra coisa. E você começa a desprezar aquilo que você faz ou aquilo que você tem. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que você tem que parar de dar ouvido ao que as pessoas estão dizendo, tem que parar de valorizar o que as pessoas estão falando e tem que começar a dar valor para aquilo que Deus tem te dado, para aquilo que Deus tem confiado na tua mão. O lugar que você está foi Deus que te colocou lá, então permaneça lá. Aquilo que você tem foi Deus que te deu, então defenda. Não abra mão do que é seu, não desista do que é seu, porque o que é seu foi Deus quem te deu. Não abra mão do seu sonho, este sonho foi Deus quem te deu. Lute por ele e você vai ver Deus operando de maneira extraordinária para a glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ei, deixa eu dizer para você, você tem que colocar expectativa naquilo que você está fazendo. Você tem que colocar expectativa naquilo que você está buscando. Você tem que colocar expectativa quando você vem para a presença de Deus. Não é somente mais um culto, não. É o culto que Deus vai falar comigo, é o culto que Deus vai transformar a minha vida. Para muita gente é só um campo de lentilha, mas para você tem que ser o seu sonho, tem que ser algo que Deus colocou na sua mão. Eu estou falando isso aqui somente para você entender o contexto da história de Samar. Muitas pessoas olhavam para aquele campo de lentilha e desprezavam. Muitas pessoas olhavam para aquele campo de lentilha e não dava nenhum valor, mas Samar estava colocando expectativa naquele campo de lentilha. Expectativa é diferente de empolgação. Por quê? Porque a empolgação ela passa rápido. A expectativa ela tem a ver com fé.
Porque a expectativa é quando todo mundo está olhando e está dizendo vai dar errado, mas você está olhando e está dizendo vai dar certo porque Deus está comigo, vai dar certo porque Deus está do meu lado, vai dar certo porque foi Deus que confiou na minha mão, vai dar certo porque é Deus que está adiante de mim. Isso é expectativa, é você viver pela fé. É mesmo quando todo mundo está dizendo não, mas você está dizendo sim. É mesmo quando todo mundo está dizendo desista e você está seguindo em frente sem desistir, sem parar, sem desanimar, porque você sabe que tem um Deus do seu lado. Então aqui nós estamos vendo na palavra de Deus a respeito de um homem. E esse homem, ele não está sozinho. A Bíblia diz que haviam vários homens e várias pessoas trabalhando naquele campo de lentilhas. E ali eles estavam depositando as suas expectativas. A expectativa que através daquele plantio eles iriam ter uma grande colheita. E quando eles tivessem aquela colheita dali, eles iriam tirar a sua fonte de renda, a sua fonte de sustento. E através daquilo ali, eles iriam prosperar sem depender de ninguém. Então todos os dias aqueles homens levantavam, iam para aquele campo, para estar cuidando daquilo que era deles, para estar trabalhando em algo que certamente iria mudar a vida deles, iria mudar a história deles. E toda vez que você está colocando a expectativa em algo que verdadeiramente vem de Deus para a sua vida, entenda uma coisa: sempre vai haver pessoas, sempre vai se levantar inimigos para tentar parar você. Nós sabemos que nos dias de Davi, os maiores inimigos, ou o maior inimigo que o povo de Israel enfrentava eram os filisteus. E a Bíblia diz que enquanto aqueles homens estavam trabalhando no campo de lentilha, os filisteus se levantaram e os filisteus estavam vendo o que eles estavam fazendo. Só que os filisteus não atacaram o campo de lentilha quando eles começaram a lançar a semente, não, irmãos. Os filisteus ficaram esperando até chegar o dia da colheita. Eu quero que você entenda que hoje eu e você também temos os nossos inimigos, os nossos adversários. E segundo a Bíblia, o nosso principal inimigo nos dias de hoje, ou o principal inimigo do povo de Deus, se chama diabo, se chama Satanás. Quando você está colocando alguma expectativa em alguma coisa, quando você está trabalhando em prol de um propósito ou de um objetivo, o diabo não começa a lutar contra você quando você está começando, quando está no início, não. O diabo, ele fica te observando. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, esperando somente o tempo certo para estar atacando. Então o diabo, ele fica observando para que quando estiver perto de você receber a sua recompensa, ou de você fazer a sua colheita, ele venha estar tirando aquilo que com tanto esforço você lutou para estar conquistando. Só para você entender, era exatamente esta a atitude dos filisteus em relação ao povo de Israel nos dias de Davi. Eles estão trabalhando no campo de lentilha, eles estão semeando, eles estão todos os dias indo ali cuidar daquilo que pertencia a eles, e os filisteus estão só observando. Se tem uma coisa que o nosso inimigo tem, é paciência. Sabia? Se tem uma coisa que o diabo tem, é paciência. Enquanto muitas pessoas estão perdendo a paciência, estão cansados de esperar, a minha bênção está demorando a chegar, Deus está demorando a me honrar, eu vou desistir, eu vou sair, eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de orar pela minha família, eu vou parar de buscar pelo meu casamento, eu vou parar de orar pelos meus filhos, porque não está mudando nada, não está acontecendo nada. Muitas pessoas têm perdido a paciência e têm abandonado a fé, mas o diabo, ele é paciente. Ele só está observando, e na hora certa ele vai se levantar, ele vai atacar a sua família. Ele está esperando o momento certo de ir lá e de atacar os seus filhos. Ele está esperando o momento certo de ir lá e atacar a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Era assim que os filisteus estavam fazendo em relação aos homens de Israel, aqueles que estavam plantando e cuidando do campo de lentilhas.
Os filisteus, que representam o próprio diabo, estão ali somente observando, com paciência, aguardando o momento certo de estar atacando. Aí a Bíblia diz que chegou o dia da colheita. Chegou o dia que eles se reuniram, não mais para estar cuidando da plantação, não mais para estar semeando, mas para estar colhendo, ou seja, para estar recebendo a recompensa de anos de trabalho. E como os filisteus já estavam observando e esperando o tempo certo, porque a intenção dos filisteus não era simplesmente roubar a lentilha ou roubar o campo de lentilha, não. Os filisteus queriam humilhar o povo de Israel. Os filisteus queriam acabar com eles de uma vez por todas. É isso que o diabo quer fazer em relação a cada um de nós. O diabo, ele quer nos humilhar. O diabo não quer tocar na sua família simplesmente por tocar, não. Ele quer te humilhar. Ele quer fazer as pessoas olhar para você e falar assim: o que está adiantando tanto esforço? O que adianta todo dia você estar na igreja e o seu casamento está do jeito que está? O que adianta você orar tanto pelos seus filhos se eles estão do jeito que estão? É isso que o diabo quer fazer. Ele quer te humilhar. Ele quer te colocar no chão, ele quer te colocar para baixo, mas o diabo tem que saber que tem um Deus na sua vida, e é esse Deus quem te sustenta de pé, é esse Deus quem faz você levantar todo dia, para você viver a sua vitória na presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! É esse Deus que está presente aqui nessa noite. Foi Ele quem trouxe você aqui para você ouvir exatamente essa palavra que eu estou pregando para você aqui hoje. Então a Bíblia diz que chegou o dia da colheita, chegou o dia que a Bíblia diz que eles se reuniram para poder estar colhendo naquele campo de lentilhas, para estar recebendo a recompensa por tantos dias, meses ou quem sabe anos de trabalho. Mas nesse dia a Bíblia diz que os filisteus, eles se ajuntaram em uma multidão tão grande, e quando eles chegaram no meio daquele campo de lentilhas, a Bíblia diz que todos os homens que estavam ali fugiram, correram apavorados. Talvez eles já estavam no meio da colheita, talvez já estavam com alguns cestos cheios, mas a Bíblia diz que eles correram, eles fugiram. Significa que eles abriram mão, eles soltaram, eles jogaram aquilo que era a colheita deles, a herança deles. Está entendendo? Eles abriram mão de um sonho porque alguém se levantou contra eles. Mas só que a Bíblia diz que nesse mesmo tempo, nesse mesmo momento, um homem chamado Samar, ele ficou sozinho, mas a Bíblia diz que ele se levantou no meio daquele campo e se pôs de pé diante dos filisteus. Está entendendo? Um homem decidiu: eu não vou fugir. Um homem decidiu: eu não trabalhei tanto tempo para abrir mão dos meus sonhos agora. Eu não batalhei tanto para deixar o inimigo roubar o que é meu. Eu não me esforcei tanto para abrir mão do que eu estou segurando na minha mão. Enquanto todo mundo jogou fora aquilo que estava na sua mão para poder fugir, a Bíblia diz que Samar continuou segurando o que era dele. Ele se levantou e se colocou de pé no meio daquele campo de lentilha, e a Bíblia diz que ele defendeu aquele campo de lentilha, e ele derrotou todos os filisteus que se levantaram contra ele. Aleluia! Glória a Deus! Agora veja bem o que eu estou falando para você, preste atenção. Nós estamos vendo a respeito de um homem que tinha tudo para fugir, um homem que tinha tudo para se esconder, um homem que tinha tudo para ser tomado pelo medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele ficou sozinho, mas mesmo sozinho, a Bíblia diz que ele se posicionou no meio daquele campo de lentilha. Ele se levantou e ele defendeu aquilo que era dele. Eu não vou deixar inimigo nenhum tocar naquilo que foi o meu Deus que me deu. Está entendendo o valor que aquele campo
campo tinha para Samar. Talvez aqueles outros trabalhadores que estavam ali até aquele momento, de repente até aquele momento eles valorizavam aquele campo, até aquele momento eles tinham aquele campo como a realização de um sonho deles, mas quando o inimigo se levanta, eles abriram mão, eles jogaram fora. Quer dizer que por mais que eles valorizassem, aquilo não tinha tanto valor para eles assim, porque quando o inimigo se levantar contra a sua vida, meu irmão, não é para você parar para negociar com o inimigo, não é para você abrir mão daquilo que é seu, não, porque aquilo que é seu foi Deus quem te deu. Quando o inimigo se levantar, se posiciona diante da presença de Deus, se levanta com mais autoridade ainda. Sabe por quê? Porque quem está do seu lado é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, é aquele que não perde batalha, é Ele que está contigo. E a Bíblia diz que quando Samar se levanta e se posiciona no meio do campo de batalha, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, efetuou no meio dele grande livramento. Foi Deus quem destruiu os filisteus naquele dia. Aleluia! Glória a Deus! Não foi Samar que destruiu, que matou, que efetuou aquela vitória, não. A Bíblia diz que foi Deus que naquele dia efetuou um grande livramento. Mas por que Deus efetuou aquele grande livramento? Porque alguém se levantou no meio daquele campo, alguém se colocou de pé e falou: o que é meu eu não vou abrir mão, o inimigo não vai tirar aquilo que foi o meu Deus quem me deu. Alguém se colocou de pé e disse: aqui não. É isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Eu vim aqui hoje para ser profeta sobre a tua vida. Eu não sei qual tem sido o seu campo de lentilha que o inimigo está querendo tomar ou tirar de você, mas eu vim aqui para te dizer que é tempo de você se posicionar, é tempo de você se levantar no meio desse campo. Sabe por quê? Porque o que deixou os filisteus desesperados foi ver todo mundo correndo, mas o homem ficando e permanecendo de pé. Sabe o que deixa o diabo desesperado? É quando ele vê você cercado de problema, mas de pé. É quando ele vê você com lágrimas nos olhos, mas de pé. É quando ele vê você ferido, mas de pé. O diabo tem que saber que quem mantém você de pé é o Deus Todo-Poderoso. É Ele quem mantém você de pé. Se posiciona hoje, que Deus vai fazer milagre. Se coloca de pé, que Deus vai mudar a história da sua família. Se levanta no meio do campo de batalha, que Deus vai libertar o teu filho, vai salvar a tua casa, vai fazer milagre na sua vida. Bate palma e dá glória a Deus aí, igreja. Urianda labassa, deremana, surianda labassa. Deus quer que nós venhamos nos colocar de pé. Deus quer que nós venhamos nos posicionar diante das nossas batalhas. O diabo quer ver você de cabeça baixa. O diabo quer ver a tempestade fazer você se curvar, fazer você se afundar. O diabo quer ver você chorando e resmungando pelos cantos. O diabo quer ver você desistindo. O diabo quer usar pessoas para levar você a desvalorizar e a abrir mão daquilo que Deus te deu. O diabo quer convencer você que não vale a pena você continuar lutando pelo que você tem lutado. O diabo quer levar você a desistir do seu casamento, a desistir dos seus filhos. O diabo quer levar você a abrir mão da sua empresa, da sua vida financeira. O diabo quer levar você a desistir da sua vida ministerial, a desistir do propósito de Deus na sua vida. Mas deixa eu dizer para você, você não está aqui para fazer aquilo que o diabo quer, não, meu irmão. Você está aqui, minha irmã, para fazer aquilo que Deus quer. E o que é que Deus quer? Deus quer que você se levanta, Deus quer que você se posiciona, Deus quer que você chega hoje dentro da sua casa, que você levante a sua cabeça, que você comece a orar, comece a dizer: aqui não, Satanás.
aqui tem dono, aqui tem alguém que valoriza aquilo que Deus deu, que Deus colocou na sua mão. Ah, pastor, mas na minha casa é somente eu, não tem problema. Foi só Samar que ficou, todo mundo fugiu, todo mundo se escondeu, todo mundo jogou fora o cesto que estava cheio nas mãos, abriu mão da sua herança, da sua colheita, mas Samar ficou lá, sozinho, mas ficou de pé, defendendo o que era dele. Ei, você tem que ser o Samar dentro da sua casa, você tem que ser o Samar aqui na noite de hoje. Tem muita gente desistindo, mas eu não vou desistir. Tem muita gente indo embora, mas eu vou permanecer. Tem muita gente abandonando, mas eu não vou abandonar. Eu vou me posicionar, eu vou me levantar, porque a minha vitória vem é do Deus que me escolheu. Aleluia! Se levanta nessa noite, glória a Deus, se posiciona nessa noite. O diabo tem que saber que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus. Para de ficar com medo do diabo, irmãos. A coisa mais terrível que tem é crente, é você ver um crente cheio de medo do diabo. Tem crente que às vezes você vai conversar com ele, ele nem fala o nome do diabo. Ah, pastor, eu não gosto nem de falar esse nome, porque o senhor já sabe, irmão, irmã, o Deus que nós servimos, ele é maior do que qualquer coisa. Jesus, ele é o nome que está acima de todos os nomes. O diabo não tem poder nenhum diante do Deus que nós servimos. O diabo não tem poder nenhum diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que verdadeiramente se posiciona diante do Senhor. Você não precisa ter medo do diabo, é o diabo que tem que ter medo de você. A Bíblia diz que se você se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, o diabo tem que fugir de você. Você está entendendo? O diabo, ele foge daquilo que ele tem medo. Você consegue entender isso? Samar, quando ele se levanta, ele não faz aquilo para aparecer, para fazer gracinha diante dos outros ou diante de quem está fugindo, não. Ele faz aquilo em obediência a Deus. Há uma unção de Deus na vida dele. Ele é alguém que carrega uma promessa de Deus. Se ele foge também, ele está desprezando aquela unção, ele está desprezando aquela promessa. E esse é o nosso problema. Às vezes nós desprezamos aquilo que Deus ele tem dado para nós. Às vezes nós desprezamos a unção, desprezamos a promessa. Quando nós fugimos, quando nós desistimos, quando nós abrimos mão, quando nós não valorizamos. Então eu quero que você entenda hoje que é tempo de se posicionar diante de Deus. É tempo de se levantar, meu irmão. É tempo de se colocar diante do Senhor e falar: eu não vou abrir mão daquilo que Deus tem para mim. Não importa o que os outros estão dizendo, não importa se ninguém está valorizando, eu valorizo. Não importa o que os outros estão falando, é meu, foi Deus que me deu. Eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou orar, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pelo meu ministério, eu vou lutar pela minha empresa, pela minha vida financeira, eu vou lutar pela minha família. Eu não vou abrir mão, eu não vou desistir, eu não vou fugir. Eu posso ficar sozinho no meio do campo de lentilha, mas eu vou ficar de pé. Quando você se levanta, Deus se manifesta. Quando você se posiciona, Deus vem em teu favor. Olha só, aqui no versículo 12, o que a Bíblia diz. Samar, pois, se pôs de pé no meio daquele pedaço de terra, e defendeu, e feriu os filisteus. Agora olha só. E o Senhor efetuou um grande livramento. Ou o Senhor operou um grande livramento. Quem foi que operou? Foi o Senhor. Foi Deus. Não foi Samar que teve que fazer nada, não, irmãos.
Foi Deus que efetuou, foi Deus que operou, foi Deus que se manifestou na vida dele, foi Deus que fortaleceu as mãos dele para a batalha, foi Deus que não deixou ele cair derrotado diante dos seus inimigos. Sabe o que eu quero que você entenda? Que quem vai garantir a sua vitória é Deus que vai manter você de pé, é Deus que vai te fortalecer, é Deus que vai segurar na tua mão quando você chegar diante da situação e dizer: pastor, mas eu não estou aguentando mais, eu estou numa situação difícil, pastor, eu não estou conseguindo mais. Continue de pé, porque Deus, ele vai efetuar o grande livramento na tua vida. Eu sei que tem dias que é difícil, eu sei que nem todo dia as coisas estão fáceis para nós. A pessoa empolgada, ela acha que vai ser tudo muito fácil, ela não se prepara para o dia difícil. Mas a pessoa que tem expectativa é diferente, ela sabe que vai haver dias difíceis, mas nesses dias Deus vai estar ali segurando na sua mão para lhe garantir vitória. Então é por isso que você não pode parar, é por isso que você não pode desistir, é por isso que você tem que ter expectativa no Senhor, porque dias difíceis vão vir, dias para tentar fazer você desistir vão chegar. O diabo está observando, ele só está esperando chegar a hora da sua colheita para poder atacar você e tentar te humilhar e te envergonhar. Mas nesse dia permaneça de pé, nesse dia permaneça posicionado diante do Senhor, e no final você vai descobrir que o Deus que você serve, ele vai te dar grande livramento, ele vai efetuar grande vitória. É Deus quem vai te dar vitória, é Deus quem vai fazer você vencer, não é você não, é Deus quem vai fazer. Mas você tem que estar posicionado diante do Senhor, você tem que estar de pé diante do Senhor, porque enquanto você está de pé, Deus está lutando por você. Enquanto você está na posição de servo, Deus está lutando pela sua família. Hoje é noite de você se levantar, hoje é noite de você se posicionar. Eu não sei como que você chegou aqui, eu não sei como que você deixou a sua casa nessa noite, mas eu sei de uma coisa: quando você se levantar aqui, o poder de Deus vai descer lá na tua casa. Quando você se posicionar aqui, Deus vai enviar anjos em direção à tua família. E sabe o que vai acontecer? Acontecerá um grande livramento, um grande milagre para a glória do Senhor Jesus. Pode aplaudir e dar glória e exalte a Deus nessa noite. Se levanta aí no seu lugar em nome de Jesus. Toda a igreja se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.